e trazendo à nossa frente sempre a figura serena, bondosa de Jesus, nosso irmão maior. E hoje, em especial, Jesus, nós te pedimos por duas pessoas queridas. Semana passada já falamos de um casal que precisava de nossas preces. E hoje, esse mesmo casal continua necessitando das nossas preces. Esse casal é a nossa querida amiga, companheira de trabalho na Rádio Boa Nova, em outras atividades, a nossa querida Paula Zampi. E o seu marido, Claudinei. Claudinei, que está internado no Hospital dos Rins, mas que, graças a Deus, está tendo uma melhora no seu quadro e muito possivelmente quarta-feira deverá ter alta. E a nossa irmã, Paula, ela está sendo tratada. É um assunto delicado, mas está sendo tratada. Está no hospital, sendo acolhida pela espiritualidade, preparando para que ela realmente tenha sucesso nesse tratamento. E a música que colocamos no início, Força Estranha, ficamos sabendo recentemente que a Paula, não sabíamos até então, que a Paula gosta muito. Então oferecemos essa música no início para ela, para a nossa querida companheira Paula Zampi. Jesus, pedimos então a sua proteção, seu auxílio, a todos nós, a toda a humanidade e, hoje em especial, a esse casal tão querido, Claudinei e Paula Zampi. Que assim seja, graças a Deus. Bom, queridos amigos, tem aí Maria Dulce, Priscila chegando, Judite, tudo bom? E nós vamos dar continuidade ao trabalho que a gente já vem falando. Na semana passada nós falamos e vamos dar uma rememorada. É normal a gente fazer isso, por quê? Porque de uma semana para outra, às vezes muitas informações acabam se perdendo um pouquinho. Então a gente recapitula o que falou para poder seguir um pouquinho mais tranquilo no dia de hoje. Então, vamos fazer um resumo. Nós estamos falando do sermão profético, né? E estamos já no final dos tempos, mas vamos chegar lá. Então, semana passada falamos, era o sermão profético, a necessidade de irmos nos preparando, chegada dos tempos já está chegando, já está por aí, né? Muita gente acreditando no fim do mundo, juízo final e um monte de crendices misturada nisso tudo, né? Por que crendices? É uma falta de entendimento quanto ao amor de Deus. Deus não faria essa, entre aspas, maldade de ter uma terra, colocar os seus filhos lá dentro e acabar com a terra, né? Nós não fazemos isso com os nossos filhos. E também crendices em razão da falta de entendimento quanto à mensagem total de Jesus. Nós paramos só numa ideia religiosa. A humanidade parou só numa ideia religiosa. E aí não conseguiu avançar muito. Nós perdemos o endereço de Jesus. A doutrina espírita nos dá a oportunidade de compreendermos tudo isso com outros olhos e outros ouvidos. Ou seja, a doutrina resgatou o endereço de Jesus. Mas muita gente ainda não compreendeu, hein? Então, a doutrina nos dá de uma maneira racional, coerente, lógica, essas informações. É importante entendermos a situação atual do mundo. As coisas como estão hoje. Estamos vivendo momentos difíceis. Acho que ninguém tem dúvida disso, né? Momentos difíceis, extremamente grave. Então, já estamos no meio das grandes dores entendidas através do sermão profético de Jesus. Já estamos nas grandes dores, caminhando para um final. Final de uma era, não final de um mundo, final de uma era, de uma época. Hora de uma transição, de uma mudança.
Tá? Então, nós precisamos entender o que é que precisamos fazer nesse período. Então, vamos refletir. Convidamos todo mundo, a semana passada, a refletir sobre 2 capítulos do Evangelho de Lucas. Capítulo 12 e capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Que é possível tirar conclusões importantíssimas para esse nosso trabalho de modificação. Nós mencionamos do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 33 e 34, o seguinte: vendei o que tendes e dei esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, chamando a atenção, porque os tesouros de hoje, as pessoas estão procurando tesouros equivocados, né? Então, essa parte, vendei, ele está nos chamando a atenção para combatermos coisas que nos atrapalham. O materialismo, o egoísmo, a ganância, o apego, a ociosidade, as viciações, o desinteresse, ideologias absurdas, derivadas disso tudo. É o ponto, tudo isso é o ponto que mais dificulta a modificação espiritual e moral da humanidade, que interfere negativamente não só na vida social, mas também na vida familiar, né? Então é preciso juntar os verdadeiros tesouros na vida, os verdadeiros tesouros, que são o reino dos céus, que é a alegria interior é um tesouro, né? Estarmos em paz, amor à família, cuidado da família, honestidade, já não estamos só na parte religiosa, a honestidade, a amizade, o trabalho, o serviço ao próximo, a fraternidade, o respeito, o amor a Deus, a solidariedade, tudo isso. Então, pensar de forma diferente do que estamos habituados a pensar e viver, que é o pior, né? Já há muitos séculos. Não somos viajantes de primeira viagem. Então, sempre, ao longo de todos esses séculos, pensamos levando em conta exclusivamente o ponto de vista passado pelas religiões. Jesus virou só um atuante dentro de uma igreja, de um centro, de um templo. E Jesus não é só isso não, né? Então, falar de religiões, às vezes é um pouquinho complicado. É uma abordagem difícil, falamos na semana passada, temos todo o respeito, todo o carinho por todas elas, sem exceção, né? Todas elas têm o interesse de levar os seus fiéis na direção de Deus. Só que Jesus não trouxe nenhuma religião, não trouxe. Então, lembramos na semana passada o confronto de Jesus com aqueles judeus na época dele, há 2000 anos, extremamente rigorosos, né, com a lei. Falamos dos escribas, dos fariseus, que eles tinham uma aparência de religiosidade, entretanto, Jesus mesmo falou, né? Sepulcros caiados, né? Por fora até bonito, mas por dentro é horrível, né? Então, esses religiosos, há 2000 anos, dominavam a religião e dominavam, obviamente, o povo, né? Muito influenciado pela questão religiosa. Eles não abriam espaço a novos entendimentos, não. Então, tanto que é verdade que foi preciso, naquela época, 2000 anos atrás, levar a mensagem de Jesus para fora de Israel, para os pagãos. Por quê? Porque lá dentro não aceitaram. Hoje mesmo, em Israel, cristãos, dentro da terra que foi de Jesus há 2000 anos, diz que os cristãos são apenas cerca de 3% da população. E aí falamos também que a mensagem de Jesus teve que ser levada para Roma, porque Roma era pagã, né? E Paulo de Tarso fez um trabalho magnífico no meio dos pagãos. E a ideia dele era cristianizar Roma, Roma que era pagã. Mas
passado alguns séculos, ele não conseguiu fazer isso, passado alguns séculos, para ser mais preciso, no quarto século, quando a doutrina do Cristo é levada para dentro de Roma, ao invés de Roma se cristianizar, eles romanizaram o cristianismo. Aquelas interferências pagãs que ficaram no meio da doutrina do mestre. Mas, tudo bem, a religião da época foi aquilo que ela pôde fazer. As pessoas eram falhas, não tinham uma grande compreensão, acabaram misturando muita coisa no meio da doutrina do Cristo. Mas, tudo bem, Jesus havia dito que pediria ao Pai e o Pai viria para trazer um consolador, aquele que viria para corrigir aquilo que porventura viesse a ser distorcido. E viria também para nos trazer novos ensinamentos. Então, com essa influência toda, esse Jesus continuou preso a templo, a uma igreja, um templo, não importa, né? Ficou ali restrito àquele ambiente. Então, a humanidade perdeu de vista a mensagem total de Jesus. Por que total? Porque a mensagem de Jesus é, antes de tudo, um ensinamento moral, que a religião pegou, né, parte dele sim, mas o resto o homem acabou perdendo. Acabou vivendo um Jesus dentro de uma igreja, mas fora não conseguiu, né? Então, as religiões pregando de uma forma míope isso tudo, com coisas, né, não foram intencionais não, mas contraditórias, acabou fazendo com que o homem se desgarrasse um pouquinho. E quando o homem se desencanta das religiões, né, da religião que ele frequenta, não compreende seu ensinamento, né, ou ele passa a ter uma fé cega, ou ele abandona, né? Tem duas alternativas: ou ama, né, tem fé, segue do jeito que acha que é, cegamente, ou abandona. Mas só que no fundo, quando abandona, ele acaba se desligando de Jesus, né, sem compreender que Jesus não é religião. Não, de forma nenhuma, porque religião é obra dos homens. A mensagem de Jesus é muito mais além do que nós aprendemos a ver ao longo de todos esses séculos aí que passamos, né, nessa caminhada. Então ela deve ser, a mensagem de Jesus, ser aplicada em todos os locais, em todos os momentos. Então, fica fácil entender agora o sermão profético de Jesus, quando ele fala das grandes dores. Por quê? É aquilo que estamos percebendo agora, nos dias de hoje, as grandes dores. Nós vemos aí guerras, está aí Ucrânia e Rússia, está aí os grandes conflitos, os grandes problemas sociais, os abalos que nós estamos percebendo, inundações, uma série de coisas, né? Então, quando se fala em desolação, que nós falamos da outra vez, está muito evidente nas grandes dores, falamos da destruição, do desânimo, da falta de esperança, dos tumultos, desentendimentos. Vamos presenciar até brigas que aconteceram ao longo desses, pelo menos um século, né? Até antes, mas promovidas pelas próprias religiões, em razão de intolerância. Então, a gente começa a entender por que chegamos numa fase de grandes dores. Porque as pessoas, muitas vezes, estão inseridas numa religião, num templo, numa doutrina, né? Não descarto a doutrina espírita, não. Algumas pessoas que não compreenderam bem, não. Então, muitas pessoas estão inseridas numa crença, dentro daquele ambiente, tudo bem, respeita o irmão de fé, é assíduo, né? Frequenta de maneira correta. Entretanto, na rua, na vida social, no meio da família, a coisa não é bem assim, né? Então, é esse distanciamento do verdadeiro ensinamento moral que nos foi passado por Jesus que acaba permitindo a forças inferiores, destrutivas, a espiritualidade em condição menor, né? E até encarnados
em condições moralmente menores, a tentarem destruir um clima melhor na Terra. É natural. É aqueles que estão atirando pedra, encarnados ou desencarnados. É aqueles que estão promovendo a guerra, aqueles que estão destruindo valores, e a humanidade aqui encarnada não se dá conta disso. Estão aí destruindo valores, estão querendo acabar com a importância da família. Olha as grandes dores. Família desestruturada. Como é que ficam os filhos? Criminalidade, né? A marginalidade, a prostituição, a violência. Então, essas forças, não só desencarnadas, mas também encarnadas, influenciadas por esses irmãos que ainda não descobriram o bem, estão aí promovendo essa destruição de valores, eliminando a importância das verdadeiras crenças, procuram enfraquecer a ligação da humanidade de uma maneira correta com Deus, desmoralizar os honestos, os verdadeiros trabalhadores, né? E tudo, é interessante, tudo isso que está acontecendo, que nós percebemos, essa destruição, tudo está contrário àquilo que todas as religiões pregam. Mas está acontecendo. E será que as pessoas não estão envolvidas em suas religiões, nas suas buscas, nas suas doutrinas? E tudo é contrário àquilo que é pregado pela religião. É interessante. Estão destruindo o amor, estão destruindo a tolerância, a fraternidade, a honra, as virtudes, a justiça. Estão destruindo aquela ideia da pessoa ser boa. Então, estão destruindo. Por quê? Porque o homem ainda não compreendeu a mensagem total de Jesus. Ele está só dentro da igreja. E dentro da igreja, eu não gosto do padre, eu saio da igreja e me afasto de Jesus. Quer dizer, já não estava tão perto de Jesus porque não abriu seu coração, não buscou um entendimento maior. Olha, vamos lembrar, como isso não é nada recente, uma declaração do grande Rui Barbosa. Acho que todo mundo conhece, né? O Rui Barbosa. Essa declaração foi do dia 14 de dezembro do ano de 1914. Olha o que ele disse. Há mais de 100 anos, né? 108 anos. Indo para 109. Ele disse assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Há 100 anos atrás, né? E não é isso que está acontecendo? Por quê? Porque as pessoas não têm base, não são sólidas nos entendimentos ou na informação moral, na orientação moral. Vamos ver, por exemplo, as guerras mundiais, né? Esse último século. Busquem os países envolvidos nas guerras. A maior parte ali, tanto de um lado como de outro, eram cristãos e se matavam. Primeira Guerra, Segunda Guerra. Hoje os conflitos também. É interessante, né? Como que eu digo que acredito em Jesus, a mensagem dele que eu não compreendo, nem me interesso muito em compreender, e de repente estou matando alguém sem dar o mínimo valor à vida. Que coisa, né? Hoje em dia, como se valoriza o oportunismo, o levar vantagem em tudo, né? Essas forças inferiores estão plantando as viciações, incentivando a corrupção terrível, a corrupção que graça, né? Na terra toda, no Brasil também, né? Talvez até em especial. Promovem essas forças divulgação absurda, irresponsável de ideologias perigosas, um incentivo ao crime, sexo desenfreado.
eu sou cristão, vou lá, participo da atividade como cristão e saio do local onde estou, da igreja, do templo, do centro, não importa. Passa alguém, olha, tem um abaixo-assinado aqui, você assina. Ah, para que é? É para liberar o aborto. Eu vou lá e assino. Como é que pode? Né? Então, estamos realmente sem compreender esse Jesus. Né? É uma incoerência total, né? Total mesmo, que nos faz lembrar lá, há 3.000 anos, 3.500 anos, quando os judeus receberam o decálogo que tinha lá os 10 mandamentos. Não matar. Entretanto, na lei mosaica, para frear o ímpeto violento daquele povo, matava-se para cumprir uma lei mosaica. Né? Lembra-se da mulher adúltera, por exemplo. Né? Era para ser levada à morte. Então, acaba sendo uma incoerência. Né? Naquela época até justificava. O povo era sem conhecimento, sem orientação, não tinha muita moral. Até valia, mas hoje de forma nenhuma. Né? Então, estamos numa confusão. As grandes dores. Quem está causando essas grandes dores? Nós, a humanidade. A humanidade que não buscou entender esse Jesus. Que esse Jesus é tão grande. Esse Jesus veio para trazer uma mensagem moral e nós pegamos um pouquinho, jogamos no meio religioso, mesmo assim não compreendemos e mesmo assim não praticamos. Só pode dar confusão, não tem outra, né? Não tem outra forma. Então a grande pergunta, como sair desse imbróglio todo, dessa confusão toda, que nós já estamos metidos, né? A Terra está aí, nessa fase de transição, com muitas dores. Quem liga a televisão, assiste, é morte, é terremoto, inundação, é guerra, nossa, quanta coisa, né? Terrível, o homem não está fora do eixo. Então, nós precisamos pensar e agir do ponto de vista do ser integral. Integral é em todas as situações, em todos os ambientes. Social, familiar, religioso, não importa. Em todos os ambientes nós temos que ser corretos. Buscarmos esse ensinamento de Jesus, que cabe em todos os locais, em todas as situações. Olha que interessante. Um livro espírita, né? Obras póstumas. Tem uma citação de um espírito chamado Clélia Duplantier. Clélia Duplantier. Esse espírito, ele diz, nesse livro, Obras Póstumas, que o ser humano tem 3 caracteres. Ele consigo mesmo, ele inserido na família e ele vivendo na sociedade, no mundo, né? E ela diz que é interessante. Por quê? Porque muitas vezes o homem, na família, ele parece ser bom, até cuida da família. Entretanto, inserido na sociedade, ele é um criminoso. Ou, inserido na sociedade, ele é um homem virtuoso. Cumpre todos os seus deveres, respeita as leis. Isso é Jesus orientando. Respeita o trânsito. É Jesus orientando. Respeita o ambiente, né? É Jesus orientando. É o clima, né? Não perder a qualidade do clima, cuidar das pessoas. É Jesus orientando. Entretanto, chega em casa, espanca a família. Então não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Então, nós precisamos, na verdade, viver como quem compreende este mundo, né? Sabendo que um dia partiremos dele, iremos embora, sim, e que só levaremos os nossos sentimentos, as nossas qualidades, ou seja, vamos desapegar de tanta coisa,
do orgulho, da violência, né? Tanta coisa que nos atrapalha. Temos que nos desapegar. Ou seja, depois nós vamos explicar um pouco adiante, temos que vender isso. Tudo aquilo que nos atrapalha, né? Então, precisamos pular, para poder entender, pular para o outro lado do balcão. Já que nós falamos que vamos partir, todo mundo vai, vamos levar nossos sentimentos, nossas qualidades, mas aqui estamos tão envolvidos com tanta porcaria e não nos dando conta disso. Seria bom que a gente pulasse para o outro lado do balcão. Qual é o outro lado do balcão? Fingir que nós não estamos mais na Terra, que estamos do outro lado. E do outro lado, já com uma visão espiritual, fazer um esforço, né? Vamos olhar como nós nos comportamos na Terra. Aí a gente vê que a coisa está ruim, né? Sabemos, não sabemos, ou fingimos que não sabemos, que aquilo que vamos deixar aqui, nos outros, são recordações. Nossa! Então é preciso cuidar daquilo que você praticou, que nós praticamos durante a nossa caminhada. Aquilo que nós fomos durante essa caminhada. O que semeamos durante essa caminhada. Muitos, se forem fazer essa avaliação com sinceridade, sem vergonha, né? Não dá. Mas não é aquilo que eu fiz, como eu agi dentro da igreja, dentro do templo, do centro espírita. Não, não. Em todos os ambientes, em todas as ocasiões, em todas as situações. Soneguei imposto, joguei lixo na rua, não socorri alguém que precisava. Tudo isso é Jesus, hein? Tudo isso é Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. Mas a gente fez amar o próximo como a si mesmo, aquele próximo que está dentro da igreja. E o resto? O resto é o resto, né? E não, portanto, só em situações religiosas, né? Então, vamos voltar ao texto do Evangelho que nós lemos no início do Evangelho de Lucas, né? E saindo só da observação exclusivamente religiosa, que nós estamos habituados com isso. Temos que aprender a sair disso. Aí eu olho Jesus só dentro da religião. Não, não, de forma nenhuma. Também na religião, óbvio, mas tenho que olhar Jesus integral, em toda a terra. Então, vamos para o mundo, pensando em Jesus. Vamos dar uma voltinha no mundo pensando em Jesus. Eu vou recapitular aquilo que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 33 e 34. Diz assim: vendei o que tendes e dai esmolas. Olhando para a religião, o que é que vão dizer? Então olha, vende o que tem, vem aqui para a igreja, o pobrezinho vai passar, você dá o dinheirinho para ele, né? É a visão religiosa, tá? Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, para não perder o dinheiro que está na bolsa. Será que é isso? Tesouro nos céus que nunca acabe. Opa, tem que entender. Aonde não chega ladrão e a traça não corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, em cima desse trecho, vamos fazer alguns comentários sobre coisas do ponto de vista material, mas depois temos que falar sobre ponto de vista espiritual, tá? Aí nós vamos entender bem o que vem a ser esse vende. Vender não é alegoria. Jesus se utilizava de alegoria. Falamos tantas vezes, né? Vender é desfazer-se. Desfazer-se jogando fora? Não. Desapegar-se? Desapegar-se é como se tivesse vendido. Estou desapegado, né? É alegoria. Ele fala de tesouros. Tesouros do mundo. Vamos ver quais são. Coisas materiais, não materiais, o orgulho, o status,
é o carro, é o dinheiro, é um monte de coisa. Esses são tesouros do mundo. E os tesouros da alma? São as qualidades, o sentimento, o amor, né? Tudo isso são os tesouros da alma. Então, vamos fazer uma comparação disso aí tudo com a parábola do tesouro escondido. Tesouro escondido está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46, que diz assim: tesouro escondido. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Um tesouro que está enterrado num campo. Que um homem achou e escondeu. Ele achou e enfiou de novo no buraco. E depois, tomado de grande alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Vende tudo quanto tem. Vamos lá. Ele fala em vender o que tinha para comprar o terreno e reaver o tesouro perdido. O tesouro que estava lá, né? Óbvio que é uma alegoria. Vender tudo, comprar o terreno para recuperar o tesouro que estava lá. A lógica da história de Jesus não comporta um entendimento à vista da literalidade daquilo que foi narrado. Não dá para ler exatamente aquilo e tirar conclusão. Bom, foi assim que ele falou. Não dá, né? Óbvio, ele fala de uma forma alegórica que nós precisamos entender. Então, vamos analisar o sentido dessa história, mas sob um ponto de vista exclusivamente material, tá? É o tesouro, é o campo, é vender, aquela coisa toda. Então, se o homem, vamos raciocinar, pensar, se o homem achou um tesouro, por que o enterrou novamente e foi embora? Achou um tesouro, achou, enterrou de novo e foi embora. Estranho, né? Por quê? Porque ele não se interessou por aquele tesouro. Por quê? Ele não compreendeu o valor daquele tesouro. Ou seja, para ele também aquilo poderia não ser nem tesouro. Então nem se interessou. Achou, enterrou de novo e foi embora. Mas depois, a historinha diz, tomado de grande alegria, o que seria isso? Bom, ele descobriu que aquele tesouro era valiosíssimo. Nossa, aquilo que eu vi lá, que enterrei de volta, para mim aquilo eu acho que é ouro. São diamantes, não sei, hein? Que ele não devia ter desprezado, né? Então, tomado de grande alegria, e falou, olha, não devia ter desprezado, mas é um tesouro fantástico. Que ele ficaria rico com aquela descoberta. Mas o interessante é que ele sabia onde estava o tesouro escondido. E ele sabia, só sabia, porque foi ele que tirou e devolveu para a terra. E agora, restava a ele apenas reaver aquele tesouro que ele próprio enterrou, né? Então, vamos lá. Então, o que Jesus disse se aplicaria? Vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Era preciso vender de fato o que tinha para comprar de fato o campo e reaver o tesouro? Será? É só pensar como ele tinha antes encontrado o tesouro e em seguida reenterrado o mesmo tesouro, né? Era porque ele ou era o dono da terra ou tinha acesso fácil a ela, a terra. Então, por que agora simplesmente não ir e desenterrar o tesouro sem precisar comprar coisa nenhuma, vendendo o que tinha? Não precisava nada disso, né? Então nós temos que entender o significado disso do ponto de vista espiritual. Aí nós vamos buscar o sentido disso tudo. Agora do ponto de vista aqui de dentro. Se o homem achou um tesouro que lhe traria ensinamentos preciosos, por exemplo, o Evangelho, né? O Evangelho, mas tem outras orientações, né?
Por que o enterrou novamente e foi embora? Ele achou o evangelho, em termos de espírito. Ele viu, teve contato. Por que ele enterrou? Ou seja, desprezou, jogou fora. Porque não se interessou pelo evangelho, que era o ensinamento moral de Jesus. Não se interessou, tanto que largou. A gente cansa de ver isso. Pessoas que têm contato, sim, ouviram falar, tiveram a oportunidade de frequentar uma igreja, um templo, um centro espírita, tiveram a oportunidade, mas quando você vai falar do evangelho, de uma coisa moral, e levar essa pessoa, ela ouve assim meio retraída e está louca para ir embora. Aquilo incomoda, né? Então por que ela se desfaz disso? Porque ela não compreende o valor. Não compreende o valor. Ou seja, para essa pessoa, aquilo não serve para nada. Falar de Jesus, não, eu tenho tantas coisas para fazer, tenho tantos prazeres, tantos passeios. E aí dentro dessa narrativa, mas dentro do ponto de vista espiritual, na narrativa diz: mas depois, tomado de grande alegria, o que vem a ser isso? Ele desprezou, no início ele desprezou, não quis saber de Jesus, de evangelho, de comportamento moral melhor, de ser honesto, de obedecer às pessoas, de cuidar do planeta. Ele não quis saber, viveu de qualquer jeito, né? Mas depois, tomado de grande alegria, o que é isso? Alegria provocada por alguma descoberta que ele teve. Por exemplo, da necessidade de encontrar a paz, de encontrar um conforto espiritual, de encontrar uma qualidade melhor no mundo onde ele vive, em termos de natureza, de encontrar bons amigos, de aprender a fazer o bem, sem importar a quem. Então aí ele começou a ser tocado de grande alegria, da descoberta que aquele ensinamento que ele desprezou, que alguém falou para ele, que aquele ensinamento seria valiosíssimo. Ele falou: puxa, eu descartei, joguei tudo fora, não dei a menor importância, e não devia ter desprezado aquilo. Então agora ele está com uma grande alegria, porque ele sabe qual é o caminho a ser seguido. Ele sabe qual é o tesouro que ele tem que buscar para dentro de si. Não é aquele tesouro físico, mas aqui na historinha, né, ele vai desenterrar de que forma? Trazer para si essa oportunidade de aprender. Mas como ele sabia, dentro da narrativa, né, onde estava o tesouro escondido? Ele sabia, alguém falou para ele, um amigo explicou, uma igreja que ele entrou, um padre que orientou, um centro espírita, um atendimento fraterno. Ele sabia onde estava esse tesouro. E agora? Agora era só tentar reaver. Só isso. E aí vem o que Jesus disse, se aplicando sim. Vende tudo que tem e compra aquele campo. Vende tudo que tem e compra aquele campo. Era preciso vender. Vender, desfazer-se, desapegar-se, né, do tesouro equivocado que ele amealhava dentro do coração. Ele não aceitou aquela primeira vez, aquela primeira oportunidade de buscar uma orientação, um ensinamento adequado, uma conduta moral melhor, um ensinamento de Jesus tão lindo, tão precioso. Ele largou, ele desfez daquilo, né? Então deixou de lado. Mas agora ele precisava desfazer-se daquilo que o prejudicou nessa busca. Os prazeres, né? O poder, o interesse pelo dinheiro, a riqueza, tudo isso atrapalhava. Então ele fez vistas grossas, as melhores orientações. Por quê? Porque tudo isso estava à frente. Eram os deuses que atrapalhavam. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, o desprezo, a violência, a ganância. Ele desfaz disso tudo, começa a desfazer, porque é um processo. Começa a diminuir a intensidade
desses males dentro do seu coração para comprar. Ele vendeu, está vendendo ainda, né? Desfazendo, para comprar, se apossar desse campo. Que campo? O campo da paz, o campo da perseverança, o campo da vontade, e reaver aquele tesouro que ele desprezou, e voltar, e buscar. Só que se não nos desapegarmos, vai ficar difícil, a gente não sai. Por quê? Porque todo o resto é o Deus, ou os deuses, né? Então é por isso que Jesus disse: juntai os tesouros dos céus. Aquele que a traça não corrói, a ferrugem não elimina, o ladrão não rouba. Que tesouro é esse? É um tesouro que não precisa daquela bolsa que vai apodrecer, né? Como foi narrado no início. Por quê? Porque isso não se coloca dentro de uma bolsa física. Tudo isso que Jesus ensinou, em todos os campos, não só religioso, guarda-se numa bolsa chamada coração. Está aqui, na nossa mente, no nosso espírito. Esses são os tesouros do céu. O mesmo podemos falar com relação ao episódio do jovem rico. Acredito que muita gente vai se lembrar, né? Quando Jesus conversa com o jovem rico e fala para vender o que tinha. Vamos até ler esse trecho para ver a dificuldade em desapegar, né? Largar esses deuses complicados e buscar vender isso tudo para colocar o tesouro aqui dentro. Está em Mateus 19, capítulo 19, versículos 16 a 30. E ele diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, isso lá em Israel há 2000 anos atrás, né? Mestre, que farei de bom para ter vida eterna? E Jesus responde: por que você pergunta sobre o que é bom, né? Há somente um que é bom, que é Deus, né? Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Falou isso para um judeu, um rapaz judeu. Tudo que o judeu sabia, aprende, nasce sabendo, estudando, é a respeito da lei, né, mosaica, que inclui, obviamente, os 10 mandamentos, logo de início. E aí o rapazinho pergunta para Jesus: mandamentos? Quais? Estranho, né? É um absurdo um judeu não saber dos mandamentos. Então era um sujeito alienado. Provavelmente um sujeito que estava com o coração fixado em outras coisas, não no ensinamento da religião dele. Jesus responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem diz: a tudo isso eu tenho obedecido. O que é que me falta ainda? Obedecido. Talvez não sentido. Jesus responde: se você quer ser perfeito, perfeito é melhor, né? Vá, ele era rico, hein? Vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e me segue. Vender tudo que tem, dar aos pobres, e depois vir para seguir, né? Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então, na verdade, esse jovem era apegado a essas riquezas que tinha. Não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro. O grande problema é quando nós valorizamos isso tudo de uma forma absurda, a ponto de tudo isso ser aquilo que sou. Coloquei tudo dentro de mim. Quem eu sou? Eu sou o dinheiro. Eu sou a riqueza. Eu sou o status. Então, não é pecado, entre aspas, né? Porque pecado também é feio. Não é erro ser rico. A pessoa trabalhou, a pessoa tem o carro, tem a casa. Tudo bem, parabéns. O problema é não dar um valor indevido para essas coisas e deixar as coisas da alma em segundo plano. Não.
Aí é o equívoco, né? Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Ixi, se tem aí alguém me ouvindo que é rico, dá um tempinho que eu vou explicar. Não se joga pela janela, não. Dá um tempinho. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Tá? E lhes digo ainda, falou Jesus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Lógico que é alegoria. Lógico. Não é erro ser rico, ter a casa, ter a indústria, não sei lá, qualquer coisa assim. Então, Jesus se reportava ao rico no apego. Tem milionário que é desapegado. E tem sujeito que comprou sei lá, vamos pensar, um celular. Aquele celular para ele é o grande Deus. Ele está pegado naquilo. Se o celular pifar, ele pifa junto com o celular, né? Então é questão do apego. Então Jesus se reportava ao rico em apego, né? Não necessariamente um rico nos bens, né? Não. Até porque quem o seguia há 2000 anos atrás, por exemplo, José de Arimateia. José de Arimateia era senador. José de Arimateia fazia parte do Sinédrio. Era uma pessoa rica, né? Uma pessoa que tinha dinheiro. Nicodemos tinha dinheiro. Era um fariseu, mas era rico. Mateus, que era publicano. Zaqueu, que era publicano também. Então ele estava condenando todas essas pessoas. Seguiram Jesus, foram valorosos dentro do cristianismo. Continuando, já viu que não precisa pular da janela quem é rico, hein? Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram. Os discípulos perguntando para Jesus: neste caso, quem pode ser salvo, né? Ou quem pode encontrar o caminho? E Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, quando nós buscamos Deus. E aí Pedro respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Pedro falou. E de fato eles fizeram isso. Deixaram praticamente a vida deles em segundo plano para estar acompanhando Jesus. Pode ver que todos eles eram da Galileia, à exceção de Judas Iscariote, que era de baixo e que subiu e morava na Galileia. E que depois desceram da Galileia, foram para a Judéia, onde está Jerusalém. Deixaram sua família, deixaram o que faziam, as suas riquezas, a sua casa, o seu trabalho, deixaram para seguir. Então Pedro fala: nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Então eles já tinham mostrado o desapego, né? Já tinham desapegado. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração, nessa tradução veio completinha, bonita, regeneração, que é a fase que estamos entrando, essa transição de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Então ele disse: por ocasião da regeneração de todas as coisas, ou seja, tudo vai arrumar, tudo vai se ajeitar, quando o Filho do Homem, que seria Jesus, ele utilizava essa expressão, se assentar em seu trono glorioso, também é uma alegoria, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Alegoria. Mas ele estava falando da recompensa, né? Da situação, da condição moral, da condição espiritual deles quando chegasse no momento da regeneração. Então, eles falavam, Jesus ainda continuou, né? E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por minha causa, isso é o quê?
Desapego, né? Receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Temos que pensar também o seguinte: Jesus não veio para separar a família. Não. Iria, em muitos casos, até acontecer isso, porque uns valorizariam a mensagem de Jesus e outros não, desprezariam. Haveria uma cisão natural, mas em qualquer situação acontece isso, né? Essa cisão, essa separação. Então Jesus disse, quando acontecer isso, muitos desapegarem-se disso tudo e buscar o entendimento, aí sim estarão comigo. Nós vemos essas cisões que acontecem em várias situações. Dentro de uma casa, o marido é dado para o vício, a mulher está buscando algo melhor. Será que a mulher não sofre uma pressão violenta quando ela busca um entendimento dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, e o homem chega toda noite alcoolizado? Vai acontecer. É uma separação, é uma cisão. Se ela persevera, ela desapegou-se. As coisas anteriores, não quero saber, eu quero saber das coisas melhores. Aconteceu isso com Joana de Cusa, há 2000 anos atrás, com relação ao seu marido. Quem quiser buscar essa lição, ela está no livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, ditado por Irmão X, Humberto de Campos. Tá? Então Jesus diz que quem tiver feito isso receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Ele queria dizer que muitos que aparentemente deixaram, mas não deixaram, foram os primeiros a seguir, mas não seguiram. E outros que estão muito depois deixando, de fato estão deixando para seguir. Então o que vale é aquela questão do trabalhador da última hora e trabalhador da primeira hora. Então Jesus falava do desapego, não se fixar as coisas da terra, não só as coisas físicas, mas o ouro, o imóvel, status, poder, né? Então teria que ir deixando essas coisas, que se transformaram afinal em deuses para eles, né? E aí nós vemos igrejas, até religiões, que buscam, até de uma forma assim um pouquinho forte, os bens, né? Acenando com conquistas de bens, como até se Deus, de uma certa forma, fosse até subornável. Faço isso e vou ganhar aquilo. Então acabam alguns fiéis imaginando que, indo a um centro espírita, vai lá, olha, eu estou fazendo isso, então agora eu quero o meu emprego. Bom, não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, as coisas materiais, os deuses, geram discórdias. O apego geram guerras, geram embates. Desde a história da humanidade, quando o homem se matava por uma questão de fronteira dividindo a sua área da outra área, queria ter o poder do outro, queria aniquilar o outro para roubar o seu gado, por exemplo, né? E tudo isso geravam dores. E hoje, esse afastamento da melhor conduta moral gera dores. Quantas dores! Quantas dores! Porque o homem perdeu a noção da busca desse Jesus em todas as situações. Do respeito, do abraço, do reconhecimento, de tudo, rigorosamente tudo. Ficam dentro de seitas, de religiões e muitas vezes se combatendo. Então, só poderia dar em grandes dores. Culpa de quem? Nossa, pensemos nisso, tá? Já deu a hora. Vamos, então, obrigado a todos.
Tânia, Landinha, Luceli, Elizabeth, Alberto Costa deve ser, né? A Renata, o Alexandre, a Márcia Eudescher, e tem mais gente aí que não deu para ver, tá? Então, vamos encerrar fazendo uma prece. E nessa prece, eu pediria que todos nós nos somássemos e pensássemos nesse casal tão querido, tão amigo, Paula Zampi e o seu marido Claudinei, passando por situações de saúde, e que as nossas preces chegarão, com certeza, à espiritualidade, mas chegarão no coração dos dois, para confortá-los nesse momento. Jesus, nosso divino mestre, amigo, companheiro, pedimos por toda a humanidade, porque as dores estão aí, as grandes dores, causadas por nós, por não compreendermos você, Jesus, o seu ensinamento, que foi distribuído para todas as ocasiões, em todas as situações, em todos os ambientes. Entretanto, perdemos o teu endereço, Jesus, ao longo dos séculos. E começamos a imaginar que você está exclusivamente dentro de uma igreja, e muitas vezes de uma forma tão equivocada. Então, temos a condição hoje de buscar te compreender da melhor forma possível e te levar, Jesus, para os quatro cantos da terra, em todas as situações, distribuir, porque você, Jesus, não é o mestre de uma religião. Você, Jesus, é o governador de todo um planeta. Precisamos descobrir isso, para que tudo caminhe da melhor forma. E hoje, Jesus, te pedimos que envie teus emissários, o nosso querido Bezerra de Menezes, os que o assessoram, que estão com ele. Por favor, Jesus, conduza-os até o local onde se encontra a Paula Zampi e o seu marido Claudinei. Hospitais diferentes. Claudinei, quase em condições de sair do hospital. Graças a Deus, está se recuperando bem. Provavelmente, na próxima quarta-feira estará já em sua casa. Que bom. A Paula inspira mais cuidados. Mas a Paula tem um coração tão forte, uma fé tão firme, um desejo tão grande de fazer o bem, que ela está sendo socorrida logo de início por ela mesma. Numa conversa que tivemos, dentro da situação em que ela estava, ela fez um determinado comentário e depois ela concordou com tudo, mas no finalzinho ela concluiu dizendo assim: eu só não queria parar de cantar. Paula, não importa em que condições você esteja e vai estar, você cantará sempre, porque você canta com a alma, com muita alma. Obrigado, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço a todos vocês, tá? Sandra, que tá aí também, Jujuba, não sei quem é Jujuba. Então, um grande abraço a todos vocês. Por favor, não se esqueçam, no momento da prece, pensem na Paula e no Claudinei. Combinado? Muito obrigado e até sexta-feira que vem. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, todos vocês. Tchau, tchau.